Circuito de filmes, hoje trazendo um filme fantástico, né, Duas Vidas. E como eu sempre digo, né, propósito é aprendizados, né, toda quarta-feira, baseado nos filmes. É interessante a gente buscar os aprendizados. Eliane, seja bem-vinda. É importante a gente buscar os aprendizados, no mínimo 3 aprendizados, e se questionar o quanto aquele filme pode nos tocar, nos provocar alguma coisa. Possa ser que seja incômodo em relação a alguma coisa, ou então a identificação. Então, o circuito de filme é fazer com que você tenha acesso aos filmes e possa trazer isso para a vida de cada um, né, a sua vida. E a gente está na 36ª edição, né, semana desse circuito. Desde o ano passado há essa live, né, no intuito realmente de estar levando, estar ajudando o maior número de pessoas, né. Como eu falei, o filme dessa noite é Duas Vidas. E a gente vai estar falando sobre um pouco, né, sobre a vida de Ruth, que é uma pessoa bem sucedida em termos de financeiro, e ele é o quê? É um consultor de imagem das pessoas, políticos, artistas, esportistas. Então, pessoas realmente, ele trabalha com as pessoas de alto nível, na elite. E dentro dessa história, o que é bacana, você já se questionou, imagine você, se hoje você encontra com a sua versão mirim, com a sua versão de criança. Como seria isso? O que você falaria para essa criança? Né, que essa criança que é você, mais ou menos com 8 anos, o que você falaria para essa criança? E aí, nesse filme, tem essa oportunidade de a gente refletir sobre isso. Existe esse encontro da criança de Ruth aos 8 anos e ele praticamente próximo de 40 anos. E aonde ele vive uma vida, ele é uma pessoa arrogante, impaciente, existe uma falta de empatia. Vocês vão entender por que dessa imagem, desse comportamento dele. Ele não gosta daqueles... ele é muito objetivo no seu dia a dia, e até aquelas conversas, talvez no avião, talvez na fila da loja, né, de compras, ele realmente não tem paciência para isso. Na visão dele, ele estaria perdendo tempo. E Maria, seja bem-vinda. Então, assim, você começa no filme, né, já começa com essa visão dele, e ele tem a oportunidade de se deparar com essa criança, né, que ele foi há 8 anos. Inclusive, a visitas do... Noélia, seja bem-vindo. A visita do pai, né, a empresa dele, ele ignora essa presença desse pai. E vocês também vão entender o motivo do ignorar, e aí vocês vão associar esse jeito dele com o que aconteceu lá atrás. Então, vocês que estão entrando agora, eu joguei uma reflexão, né? O filme dessa noite é Duas Vidas. Imagine você, né? Você que está na idade que está, a sua versão de criança tivesse a oportunidade de voltar e conversar com você. O que você falaria para essa criança, que é você? Vamos dizer, mais ou menos por volta de 7 a 8 anos. Charles, seja bem-vindo, viu? Uma honra ter a sua presença aqui. Então, o que você falaria para ela?
Como eu falei, o Rus, ele todo tipo de vínculo em termos de mais tempo, tanto é que ele está com 40 anos, ele não casou ainda, a questão, ele tem poucos amigos, e aí o que? Teoricamente seria um cara bem sucedido, ele tem dinheiro, tem o melhor carro, tem um Porsche, né? Tem a questão do network, mas por outro lado a parte afetiva e vínculos de uma certa forma está comprometida. Então, com a vinda desse Rus, criança, por volta de 8 anos, que é ele mesmo, ele se depara, porque criança é o quê? Uma criança é espontânea, é emocional. Então, ele é totalmente oposto a isso. E no momento dessas relações que ele vai tendo ao percurso da vida, enfim, né, ali numa fila de banco, numa fila de uma loja, ele vai se deparando com a questão da impaciência e a questão, toda vez que o cliente dele ou alguma dessas pessoas entra em contato com a parte do choro, da lamentação, se colocar como vítima, ele não gosta. Ele não gosta nem de ouvir. E aí, quando essa criança volta, a criança faz o quê? Né? Às vezes, a questão de fome, vai o quê? Vai chorar. Então, isso tudo é motivo de impaciência para ele. E aí ele entra no estado que ele acha que está alucinando. Ele acha que isso é a coisa da cabeça dele. E aí tinha uma secretária que é o braço direito dele, e também tem uma outra menina também que trabalha diretamente com ele, e ela, no caso, é uma pessoa mais sensível. Então, vira e mexe, ela está puxando o Russell para a parte sensível da coisa. Como ele é um consultor de imagem, então assim, é independente de quem seja que contrate ele, né? Não tem a questão de às vezes a pessoa é bom caráter, enfim, isso não volga na questão do trabalho dele. Então basta a pessoa querer contratá-lo e ok, né? Às vezes tem até uma situação de um político que ele vai, né, atender, fazer essa consultoria com ele de imagem, e esse político ele não cumpriu o que prometeu. E essa assessora dele, né, questiona isso. Então assim, qual o ponto principal dessa junção dessa criança, né, dessa criança que é o Russell, aos 8 anos, e o adulto, né, quase completando os 40 anos. Esse encontro suscita a questão de um passado. Existe um passado não resolvido. E aí eu começo a questionar para vocês quais foram talvez os fatos que vocês vivenciaram lá no passado, que foi tão marcante, que faz com que marque a pessoa que você é hoje. É um questionamento que você pode fazer com você. Porque a criança ali, ela representa isso. E, inclusive, o Russell adulto, ele vai para o psicólogo. E até a forma, olha como é interessante, até a forma de tratar isso, para ele é muito prático. Doutora, me veja uma receita, né, um remédio para poder passar essa situação que o fato de ele ver a criança, ele acha que ele está alucinando. Então, um remédio na cabeça dele vai passar. Então, quando ele se confronta com isso, ele quer que passe logo, né? Ele não aceita que aquilo seja verdade. E aí, em um outro momento, uma pessoa começa a questionar ele. Se essa criança veio, é porque tem um motivo que você pode aproveitar
vamos dizer assim, a questão de saber por que ela voltou. E você aproveitar, porque a todo custo ele queria esquecer esse passado. Ele tinha 20 anos que ele não ia almoçar, jantar com a família. Na época que era criança, a mãe, na época, tinha se eu não me engano, talvez um câncer. E esse pai, de uma certa forma, era severo com ele. Então, tudo que ele fazia, e fosse algo que desse uma conotação de mal criado, né, não obedecesse, o pai, de alguma forma, ele punia essa criança, porque qualquer movimento fora ia preocupar a mãe. Então, a gente já começa a ver essa coisa da criança, como era essa criança. E a partir de um evento específico, ele para de chorar. Imagine, mais ou menos em torno de 8 anos, a idade dele na época. Naquele evento específico, ele não chora mais. Ele decide que não vai chorar mais. Por isso que lá na frente, quando ele vê alguém chorando e tal, ele acha que a questão da autopiedade, a pessoa está sendo, né, tendo essa autopiedade dela, de si, né, se colocando como vítima. E todo evento, né, coisas pequenas, essenciais, vê uma lua, ele vê como algo muito, uma perda de tempo, que tem a ver com o sentimento e que tem a ver com esse fato lá atrás. E aí, a partir disso, a questão também de valores, como eu falei, a questão da questão do selecionar os clientes, não importa se a pessoa é desonesta e tal, se a pessoa paga, ele é contratado, ele faz o serviço. Então, baseado nisso, alguns pontos essenciais que outras pessoas, por ele não ter passado pelo que ele passou, fariam coisas, né, seguiriam alguns valores. Ele, no caso, não. E aí o ponto-chave para a gente o que você que está assistindo a live, o que você talvez precise enfrentar, e talvez você queira esquecer. É um dos primeiros questionamentos que eu faço para você. Quais são esses aspectos, quais são essas situações, talvez até pessoas, porque no caso do personagem, ele está evitando o pai. Por quê? Eu vou estar contando o que de fato aconteceu, para que vocês entendam que isso marcou, né? Toda vez que ele ajudava o pai, quando ele errava, o pai brigava com ele. Alguma coisa que acontecia na escola, e aí a questão, na cabeça dele, ele estava aprontando, fez alguma coisa de errada e brigava. Então, imagine você, né, se coloque no lugar dessa criança e faça essa viagem no tempo lá atrás. Quantas vezes talvez você tenha feito essa coisa errada e você foi punida, e por causa disso, lá na frente, na sua vida, você ficou com medo de errar. E isso faz com que você, em relação à sua visão de capacidade sobre si, fique minada. E é interessante essa conversa, esse diálogo do Russell, de 8 anos, criança, e esse adulto. Porque esse adulto, ele quis esquecer uma série de coisas que aconteceu.
E aí eles tiveram a oportunidade, tanto o criança queria saber o que é que estava acontecendo, porque ele falava assim, eu imagino que na questão do que eu me case, que eu tenho um cachorro bonito, e tudo isso não estava acontecendo. E aí a gente entra em um outro ponto, quantas coisas, quando a gente era criança, a gente sonhou, a gente gostaria, né, de ser, e talvez na fase adulta a gente não conseguiu ser. E aí vem a questão do percurso de frustrações, decepções, e o quanto essa carga durante a nossa vida, ela faz, né, ela modela o nosso comportamento. Então, quando você chega na fase adulta, você passou por tantas coisas, tantos desafios, que aquela criança que sonhava, que acreditava, que sorria, Lucas, seja bem-vindo, que sonhava, acaba se perdendo, passa ser uma criança, um adulto, né? Que cada um de nós tem uma criança aí. E aí você nesse filme, qual é um dos aprendizados? Que nesse filme a gente descobre, ou faz pensar, que cada um de nós tem uma criança interior. E a gente precisa olhar para essa criança interior. A gente precisa acolher essa criança interior. Então, dentro dessa criança, né, essa criança interior, a gente vai acolher, né, vai cuidar. Aí eu pergunto a vocês, como é que está essa criança interior? Será que você tem dado atenção? Será que você tem acolhido? Será que você tem sido muito severo com essa criança? Já basta as outras pessoas, basta talvez o pai ou a mãe, ou quem representava isso para você lá atrás, né? Porque essa voz fica aí na sua mente e de uma certa forma interfere no seu dia a dia hoje. Então já basta todo mundo ou algumas pessoas falarem, né, talvez ser severo com essa criança, e você precisa ser severa também com essa criança. Então é um dos pontos para você refletir, que você também precisa acolher essa criança. E o que seria essa criança em termos, né, você sendo adulto? Que características seriam de criança hoje? A questão da espontaneidade, né, a questão do acreditar nos seus sonhos. É importante que você acredite. Então, essa questão, né, o adulto, ele tem uma mentalidade mais racional. Por quê? A questão de resolver algumas questões, focada em soluções. E a parte da criança é você vivenciar o presente. Esses pequenos momentos que o filme mostra, seja ver uma lua com a pessoa que você gosta, ou até sozinho, né? A questão de ir para uma praia, você sentir a questão da natureza, fazer o que você gosta, comer o que você gosta. E no caso do Russell adulto, ele era chato no sentido até na questão da comida, da dieta, até para criança, para o Russell criança. E aí qual era a mentalidade do Russell adulto? Ele queria mudar, o trabalho dele era, né, mudar as pessoas, a imagem das pessoas. Então isso também ele queria mudar essa criança que era ele. Ele via uma criança gorda, né, com um jeito atrapalhado, e tudo isso, quando ele olhava, ele não gostava, ele não aceitava aquilo, e por não aceitar, ele queria esquecer, ele não queria ter uma proximidade, como consequentemente com o passado. Só que no momento que ele começa a aceitar, começa a ver que essa criança que é ele
tem características positivas, aí a coisa começa a mudar. Só que ele começa a mudar de fato em um acontecimento lá atrás que ele precisava enfrentar uma situação. Assim, eu não vou falar exatamente a situação, né, para que vocês também assistam o filme, né, se quem não assistiu, e possa de fato, né, ver alguns pontos. Tem alguns pontos que eu vou ter que falar, mas para que vocês entendam um pouco melhor. Então, assim, quando ele enfrenta essa situação e o Russell adulto, ele volta no tempo, olha como a coisa do filme, ele volta no tempo junto com essa criança e vai dar esse apoio para ele, e ele enfrenta a situação. Só que a situação pior, que isso foi uma situação na escola, ele consegue vencer. E a outra situação é com o pai. Essa foi a parte mais difícil. Foi a parte que ele teve que lidar, e foi a partir disso que ele se transformou na pessoa a pessoa que ele se tornou hoje. Então, assim, arrogante, impaciente, né? A questão da sensibilidade, ele não tinha nem paciência para isso. Então, assim, é importante a gente ver esse contraste dessas duas vidas, e você vai entender que é importante que você faça as pazes, que você possa acolher essa criança interior. Você olhar situações, talvez situações que sejam que você precisa acolher em você. Então, assim, você fazer as pazes com essa criança. Tem situações que, no caso do filme, mostra esse pai, de forma inconsciente, de forma ignorante em termos de conhecimento, ele joga uma culpa nessa criança pelo fato de, na visão dele, não se comportar direito, e de estar fazendo errado algumas coisas. Ele bota a culpa no filho em relação à doença da mãe, no intuito de você tá matando a sua mãe. Então imagine uma criança receber uma palavra dessa e conseguir administrar essa emoção, né, e carregar, né, uma possível culpa. Então talvez vocês que estão assistindo a live, talvez pense em algum momento que você até se culpou. Então, assim, o meu convite é: não se culpe. Cada um vai fazer o melhor que pode. Adultos, nós erramos também. Nossos pais vão errar em algum momento. E o fato de, né, estar adulto, vivenciar, já tem mais idade, não impede que eles continuem errando em algumas coisas. Então, o meu convite é: não se culpe, não culpe os seus pais ou as pessoas que estavam próximo de você, não carregue isso, faça as pazes com essa criança interior, porque todos nós temos essa criança interior, e que você possa, de fato, encontrar a essência no seu dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas que, no caso do filme, o Russell, ele era bem sucedido. Então, teoricamente, olhando para ele, né, tinha carro, só não tinha a parte, né, afetiva, que estava comprometida por causa desse passado. E dentro desse percurso desse filme, e essa relação com essa criança, ele começa a mergulhar, a voltar no passado, né, a começar a querer saber mais, né, na verdade relembrar, porque ele estava querendo esquecer de toda forma o que tinha passado, porque na cabeça dele ele teve uma infância fracassada, uma adolescência
Depois que ele se formou, né, na questão da faculdade, é que ele veio, né, na concepção dele, a melhorar alguma coisa. Só que tudo isso, né, o que ele vivenciou fez com que ele se comportasse hoje do jeito que ele estava se comportando, que não era da melhor forma possível. Então, assim, é importante que a gente resgate alguns sonhos, né, aprendizados, tá, gente? Resgate alguns sonhos, que a gente também possa fazer as pazes com essa criança interior, e que apesar das frustrações, das decepções, né, todo o percurso que a gente na nossa vida vai acontecer, eu preciso me acolher, eu preciso realmente continuar acreditando nos meus projetos, nos meus objetivos. E no filme, é possível, no filme, a gente ver as 3 gerações. O Russell criança, Russell adulto, e também o Russell, eu acredito lá por volta de 60 anos, ou um pouquinho mais. E eles conseguem ver, né, fazer essa projeção futura, ver a questão do passado. E no caso do Russell adulto, ele conseguiu olhar para o passado, ir até o passado, ressignificar algumas coisas. Importante a gente ressignificar algumas situações do passado. É importantíssimo. Por que o ressignificar? Porque a forma como eu penso, a forma como eu enxergo a situação, vai gerar sentimentos e emoções. Se eu olho para uma situação e vejo que foi uma situação ruim, ou então que eu culpo alguém, aquela situação vai gerar um sentimento em mim. E esse sentimento vai gerar comportamentos e, consequentemente, vai criar um hábito na minha vida. Se não foi legal, eu vou ter hábitos que também não são legais. Então, com isso, eu preciso realmente me perguntar como é que está a minha criança interior. Como é que está a minha alegria no meu dia a dia, o meu sorriso? Será que eu estou olhando mais para o lado positivo da vida? Porque essa questão do olhar ao lado positivo também tem a ver com essa criança interior. Então, assim, e aí no filme mostra esse resgate do Russell adulto. Ele consegue ver, né? Ele trabalhava o tempo todo, ele não tinha tempo para nada, né? Nesse ritmo frenético o tempo todo. E aí um dado momento do filme, ele como se ele vai decide, né, dar férias para a secretária e vai vivenciar algumas coisas que até então ele não vivenciou. E o importante também, outro aprendizado nesse filme, se você está numa situação que você não consegue lidar sozinho ou sozinha, peça ajuda. Peça ajuda. Nesse filme ele mostra um dos aprendizados: pedir ajuda. Porque às vezes a gente sozinho a gente não consegue. Seja uma busca de um profissional para rever, como eu falei, ressignificar algumas coisas, é importante. E aí ele faz esse pedido até algumas pessoas, ele vai buscar uma pessoa específica. Coisa de terapia, seja bem-vinda, viu? Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar, essa abertura, né, para pedir ajuda. Então, assim, ele conseguiu ressignificar a questão do pai, a questão da relação, de uma possível relação amorosa, que foi até a questão da secretária não, a assessora dele, né, que ali existia um clima e tal, mas na concepção, Mulheres Unidas, seja bem-vinda. Então ali naquela concepção ele via, tinha aquela relação, tinha aquele clima, mas ele com todo o processo, né, lá do passado, ele de fato não vivenciava aquilo. Então, assim,
qual é o aprendizado maior desse filme? Que eu preciso acolher essa criança interna. Eu preciso fazer as pazes. Se eu me culpei por alguma coisa, se eu talvez eu não queira ver uma pessoa específica desse passado, dessa infância que eu tive, da adolescência, se é uma pessoa que representa algo importante para você, ou então a partir de uma vivência com essa pessoa, e hoje você aparentemente você acha que esteja bem. Às vezes a gente acha que está bem, e quando a gente vai questionar algumas coisas, a gente vai mergulhar algumas coisas, a gente vê que talvez a gente não esteja tão bem assim. E a gente precisa resolver, às vezes a gente acha que resolveu. Então, o esquecer algumas coisas é resolver. E aí vem a importância de se perdoar e também perdoar as pessoas que talvez, sobre uma situação, estavam envolvidas em relação àquilo. E que foi o que Russell, adulto, fez no filme, né, no momento que ele se abriu para a vida. Às vezes, a gente tem uma situação específica com a pessoa e a gente se fecha para o mundo ou se fecha para as relações. E no momento que a gente vai em direção àquilo e resolve, a gente começa a se abrir também para as outras relações. Então, esse passado, ele é intimamente ligado ao nosso futuro. Isabel, seja bem-vinda. Então, assim, é importante que a gente possa sempre ver, né, nos questionar diariamente, porque é um processo diário. A gente está sempre buscando a nossa melhora, seja buscando conhecimento. Eu sempre digo que o autoconhecimento é a melhor coisa para a gente gerir as nossas emoções. Nesse percurso que eu tive, que eu comecei, o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci por ter buscado esse conhecimento, esse autoconhecimento. Alguns momentos, né, com terapia, alguns momentos em busca de livros, às vezes a questão de palestras, o quanto cursos, o quanto isso é positivo, agrega. E a informação, o conhecimento, com a prática que vira sabedoria, potencializa. Então, meu convite nessa noite, que você possa realmente se permitir, né, abraçar essa criança. Não seja tão severa com você. Não seja o algoz de você mesmo, de você mesmo. Que você possa realmente aceitar, né, quem você é, para poder realmente você se desprender do que você não quer, de fato, na sua vida. Então esse é o convite, né, dessa noite. É um filme que faz a gente refletir sobre a nossa infância, o que é que a gente vivenciou e o que a gente está vivenciando baseado nessa infância. Eu realmente já assisti mais de uma vez esse filme, vale muito a pena. E quem quiser colocar alguma coisa, né, não sei se vocês assistiram ao filme, mas é muito gratificante para mim, né, poder realmente partilhar com vocês essa visão. É um filme que vale a pena assistir. Ele não está no YouTube e também não está no Netflix, né? Quem quiser e tiver talvez dificuldade de assistir, pode vir no meu direct e me pedir, né, onde é que está. Eu não estou lembrando exatamente aonde é que ele está na internet, mas tem um site que ele tem. Se assim você não conseguir, você pode me dar um oi, que eu posso estar passando de alguma forma, você ter acesso a esse filme. E quero aproveitar, né, falar da questão das outras programações do Instagram, né? Essa semana foi bastante
movimentada. Amanhã a gente vai estar falando sobre a questão do lado da psicoterapia. A gente vai seguir, né, dia de quinta-feira, falar desses aspectos. Na sexta-feira com a Isabel, inclusive ela está aqui na live, né, trazendo a parte da estética, para que realmente a beleza, né, que a gente está cuidando aqui da beleza interna, e que essa beleza externa ela apareça cada vez mais, né? E também falar da questão do canal, né, do Whindersson Moraes Coach. O link está na bio. Quem não se inscreveu, se inscreva, curta, né, compartilhe, né? O meu propósito maior é ajudar o maior número de pessoas, que realmente seja um momento relevante na vida de vocês, e que eu possa levar a mensagem, né, para o maior número de pessoas, que vocês possam estar junto comigo nessa caminhada, e que eu possa, né, cada vez mais ajudar mais e mais, com certeza. Tá? Eu quero agradecer. Caso ainda alguém queira, tenha alguma dúvida, se sinta à vontade, tá? A Isabel. Então, assim, agradecer, né, parabenizar a todos por estarem na live, né, com enorme satisfação tê-los aqui. E eu vou me despedindo, né, até amanhã, se Deus quiser, e espalhe essa live, tá? Bem bacana. Tchau, tchau, gente.